Olá pessoal do canal Assim é Fácil Matemática, sejam bem-vindos a mais uma aula. E aqui estamos, gente, iniciando nossas aulas desde o comecinho, sexto ano. Vamos pegar e começar nossos estudos falando sobre máquinas e funções. Na matemática é muito comum o uso de funções, principalmente lá no nono, primeiro, até o terceiro médio, a gente fala muito sobre funções, né? Então, o que é uma máquina e funções? Gente, é muito simples, tá? É como se fosse uma programação. Vamos supor que você tem uma máquina aqui, ó. Essa caixinha representa uma máquina onde você coloca um número, ele vai passar por um processo e esse processo vai apresentar um determinado resultado. O processo aqui que ocorre, ele multiplica o número em 3 vezes. Então, vamos supor que aqui, onde nós temos a entrada e a saída logo após, fica simples da gente entender. Se eu coloco 1, né, ele passa pela máquina, faz vezes 3 e nós temos a saída 3. Então, isso gera uma função. Se eu coloco o número 2, ele passa por aqui, ó, faz vezes 3 e aí chega no 6, né? E assim por diante. Exemplo, ó, 3, ele passa pela entrada, o processo aqui é multiplicado por 3 e sai um 9. E assim por diante. Uma função simples. É muito usual as funções na matemática. Então, vamos começar pelo nível mais baixo que tem, tá? Para a gente saber de funções, nós temos que entender uma coisa chamada operações inversa, tá? O que é as operações inversas? É que na matemática existe uma regra que poucas pessoas comentam. Tipo, tudo que vai, volta, né? Isso é uma regra da natureza. Na matemática é assim. Então, quando você aplica adição, para voltar no que era antes, você volta na subtração, tá? E se você está na subtração, você volta para a adição. Como assim, professor? Então, vamos supor que você tem um número mais 3, que dá 5. Que número é esse? Ora, é fácil, né? É uma conta muito simples. A gente sabe que se colocar 2 aqui, ó, vai dar 5, né? 2 mais 3, 5. Mas, numa situação mais complexa, você poderia fazer o inverso. Como assim o inverso? Está lá um número mais o 3 que resulta em 5. Você simplesmente poderia fazer o inverso. E quando você volta na adição, você está fazendo a subtração. Ou seja, 5 menos o 3, resultando o 2. Né? A operação inversa, ela ajuda muito a gente a entender algumas partes das equações. Ok? Agora, caso você encontre uma multiplicação, vou até colocar aqui, ó, multiplicação. O contrário da multiplicação, né? Se vai multiplicação, né? Ele volta o quê? A divisão. Vamos ver mais um exemplo. Que número, ó, de novo, bem simples, vezes o 4 resulta em 12. Ora, muito simples, né? Se eu coloco 3 aqui, ó, 3 vezes 4 é 12. Mas se eu fosse fazer a operação inversa, eu iria fazer o 12 dividido por 4, que daria 3. Encontraria o resultado aqui do início. Entendeu mais ou menos como que é? Bom, veja aqui, ó, um exemplo. Eu tenho uma tabela e essa tabela diz que ao colocar o número na entrada, o processo é feito vezes 2. Então, 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 2 é 6. Aqui fica 8 e 10.
seguiu a tabuada do 2, né? Muito simples. Então, vamos colocar aqui, ó. 1 vezes 2 é 2, 3 vezes 2 é 6 e 5 vezes 2 é 10. Perfeito, né? Pulei algumas coisinhas aqui, mas de boa. Veja, o sentido dessa seta está fazendo a operação de subtração, né? Então, nós vamos seguir o sentido. 21 menos o 8 vai dar 13. Perfeito? Agora, o 8 vezes o 9, nós temos 72. Ok. Aqui nós temos o sentido contrário, mas ainda no sentido da seta, vamos lá, 43 mais 7 vai dar 50. O 18 dividido por 3, né? Nós teremos então 6, né? E o 45 dividido por 5, temos então 9. Tudo seguindo o sentido da seta, né? Então, vamos supor que não soubéssemos esse número 21, né? Bom, aí fica o contrário, né? Como que eu faço para encontrar este resultado onde está o escurinho aqui? Eu faria o 13, né? Mais o 8, né? 13 mais o 8 vai dar 21. Agora, vamos pegar e fingir que não sabia esse número 8. Não sei esse número 8. Faço o contrário. O 72, ó, sentido contrário, seria dividido por 9, né? E 72 dividido por 9 vai dar 8. Da mesma maneira, se eu não soubesse esse número aqui, eu faria o contrário. O 50 menos o 7. 50 menos o 7, temos 43, justamente aquele número. Vamos supor que não tenho 18 aqui, eu quero descobrir quem ele é. Eu vou fazer o contrário. Veja, seria 6 vezes o 3, daria 18. E a mesma coisa aqui. Vamos falar que não sei o 45. Fazendo a operação inversa, seria 9 vezes 5, daria 45. Tá certo? Então, gente, a operação inversa é importantíssimo para que a gente possa entender o quê? As máquinas e funções. Espero que você tenha gostado da aula. Nos encontramos num próximo momento. Um grande abraço, bons estudos e tchau!